Então, João, ontem foi dado foi passado, né, a parte de comandos matemáticos, está disponível lá no AVA, né, aquela apresentação com os Uhum. comandos, e deu tempo de fazer um dos comandos, que foi o comando do floor, que é esse que está aqui. Então, a solução está até aqui, sendo que eu até mudei um pouquinho em relação ao que estava sendo pedido. Se você olhar o vídeo que eu coloquei agora, coloquei uns 10 minutos atrás. Estava sendo pedido só com o floor, né? E aí, tá aqui floor e acabei não mudando o floor. Só que aí eu mudei um pouquinho para mostrar o maior e o menor. O maior e o não sei. Tá, depois eu mudo isso daqui. Menor. Pronto. Aí ontem, na hora que eu estava fazendo, existia um pequeno problema, e aí já fica relatado, que o número que eu tinha posto aqui ontem não estava com o ponto zero, estava só o 3. E aí, como justamente o floor, ele tem um retorno, como dá para ver, como double, o que acontecia é que, como havia uma divisão por um inteiro, ele só pegava a parte inteira. E aí não estava funcionando. Eu não tinha reparado isso. Tanto que na hora que era executado, não estava retornando o valor correto nos exemplos que foram dados. Então, o problema era esse daqui. Estava faltando o ponto zero aqui. E acho que a variável também tinha sido declarada como int e não como float. Mas, enfim, aqui, só para rodar. Está rodando. Assim que abrir a janela, eu coloco aqui para cima. Viu que ele está rápido para compilar, né? Abriu. Então, qual era a ideia? Pegar um número, verificar se ele é divisível por 5 e por 3 ao mesmo tempo. Se ele for, é só falar. Se não, mostrar qual é o mais próximo e maior, que é a divisão por 3, e não menor, que é a divisão por 3. Então, quando a gente pega o 10, esqueci de colocar um barra N, resultado da divisão arredondado para baixo é 3, resultado da divisão arredondado para cima é 4. Ou seja, no primeiro é usado o for e no segundo é usado o seio. Vou colocar outra barra N aqui para ele pular. Aí é isso. Então, ou seja, quando você quiser fazer um arredondamento para baixo, você vai usar o comando floor. Quando você quiser arredondar para cima, você vai usar o comando seio, passando apenas um valor, né? um número, nesse caso um número decimal, e ele vai, independente do valor, poderia ter dado, aqui deu 3.3 alguma coisa, mas se desse 3.7, ele iria arredondar para 3 de qualquer forma. E aqui no seio, da mesma forma, poderia ter dado, no caso aqui, deu 3.3 e ele arredonda para 4. Então, essa é a forma da gente fazer arredondamentos utilizando comandos matemáticos, tanto o floor quanto o seio. Em relação aos comandos em si, a gente pode até olhar que o próximo aqui é o poll. Vou fazer o comentário. E aí a gente vai desenvolver
esse exercício. Não, tá bom. Então, desenvolver um algoritmo para ler o número x e calcular e imprimir o valor de y, de acordo com as condições abaixo. Deixa eu ver. São 9 e 2. Nós temos 3 exercícios. Talvez, ao invés de fazer os 3, de repente dá para fazer pelo menos um, né? O que você acha? Pode ser. Que tal esse daqui? E aí os outros a gente só repassa, porque o SEI a gente já acabou olhando no outro um exercício, então seria só um segundo. E aqui o pool condicional, a gente já viu o pool, então também já teria revisto, já teria feito um. Tá? E aí a gente só repassa em cima do 22 e do 23 e você faz o 21. Tá bom? Então vou aguardar aqui o seu retorno, vou parar aqui o vídeo. E aí qualquer dúvida você abre o áudio e me pergunta. Ok, pode deixar. Então, para fazer. Para verificar o valor de x, eu coloquei 0. E aí, se x menor que 0, usou o absoluto. Isso. Se for igual a 0, o y igual a 0. Se não, o pool de x foi elevado ao quadrado, no caso. Vou botar para rodar aqui. Primeiro com 0, torna 0. Tornar um quadrado no número. Colocar um valor. Aí, essa era a minha dúvida, eu estava retornando 0, nesse caso, quando usava essa função. Aqui deveria, no caso, o seu y no menos 69 deveria retornar 69, né? Isso. E aí ele não retornou, você colocou os dois. Pelo que eu estou vendo aqui, parece que ela retorna inteiro, né? Eu não sei. Eu não vi. Apareceu alguma coisa para você? Porque aqui não apareceu, não. Ah, agora apareceu. Exatamente. Então, eu vou colocar um inteiro ali. Uhum. Mesmo... Foi a mesma coisa que aconteceu ontem em relação... Eu estava pensando que a função retornava inteiro e ela retornava double. E aí, por isso, estava dando problema. Exatamente isso. Deixa eu, então, mostrar lá como é que... Beleza. Então, basicamente, igual o seu, sendo que a diferença do 0 e do 1, mas isso daí não é problema. É mais só uma questão da condicional. O absoluto de 0 ficaria 0 mesmo. E você usou o comando correto, lá o poll, e realmente só não rodou por conta da declaração. Você tanto fez também igual com o else if. Aqui não precisava nem do if, né? Se menor que 1 igual, o resto só pode ser maior. Não precisaria desse if daqui. Mas é isso aí. Parabéns pela solução. Aqui, falar rapidamente aqui em relação
exercício extra classe e prova. Você está sabendo? Não. Não, né? Dessa disciplina, não. Não chegou a ver, então, lá no vídeo. Tá. A FEMAIS, ela se posicionou em relação à época de prova, né? Então, a gente tem até o dia 29 para lançar as notas. E, com isso, eu montei um novo cronograma. Eu já até deixei lá no AVA. Vou mostrar aqui para você. O que a gente está fazendo? Ontem e hoje a gente está dando a última parte da matéria dessa que vai compor a P1, que são os comandos matemáticos. E na próxima aula a gente vai fazer uma revisão. Não. Deixa eu abrir. Aí eu não vou errar. Aqui. Inicial, deixa para a próxima aula. Então, você vê, dia 7 e dia 8 foram os comandos matemáticos, ou seja, foi até hoje. Dia 14 vai ter uma revisão. No dia 15, eu vou deixar como um dia para vocês fazerem o trabalho, esta classe que eu vou colocar lá no APA. Assim que eu colocar, eu vou disparar um e-mail também falando que ele está lá, tá? Esta classe ele vai valer que nem o anterior, vai valer um ponto extra em relação à prova. Então, a prova continua valendo 10 e esta classe vale um ponto a mais. No dia 21, a gente vai fazer a correção do esta classe e no dia 22, a gente vai fazer a prova. A prova vai ser como se a gente estivesse em sala. Vão ser dadas questões, vocês vão pegar as questões e vão resolvê-las e vão mandar o código-fonte para mim, através do APA. Beleza. Tá? Depois segue programação. No dia 28, correção e revisão da P1. No dia 29, a gente já entra em vetores e strings, randômicos com vetores. Temos um feriado, depois vamos usar matrizes e estruturas. Dia 2/7 já entramos em revisão, para no dia 10 termos a P2. E aí, revisão da nota, uma revisão geral, para quem não conseguiu passar direto, e no dia 23 a prova final, com o dia 24 para uma revisão, caso seja necessário. Tá? Então, assim, eu devo colocar amanhã esta classe lá. Como eu só estou dando uma semana para vocês resolverem, eu estou colocando esse dia do dia 15 para vocês terem tempo hábil, né, para ninguém falar assim, não consegui, estava trabalhando. Aí o dia da aula vai ser o dia para vocês terem tempo para fazer. Tá? Então, deixa eu aproveitar agora e mostrar os demais comandos. Nada de extraordinário, né? Basicamente, esses exercícios são muito mais para a lógica do que para o comando em si. Você viu lá o ou não tinha mistério nenhum, né? Só são dois argumentos. Aqui a ideia era fazer um algoritmo que calculasse e imprimisse o salário reajustado. Então, de acordo com as regras, até R$300 de reajuste de 50%, maior de R$300 reajuste de 30%. Então, um if, se o salário menor é igual a 300, aí o detalhe do ponto 00, né, para não acontecer divergências em relação ao que é aqui. Salário reajustado, seio do salário mais salário, ou seja, estou reajustando em 50%. Se não, multiplicando por 0,3, reajustando em 30%. Nada de muito misterioso. E no pool condicional, que foi o que você fez em relação ao pool,
fazer um algoritmo que dá dos lados de um triângulo ABC, se eles fazem um triângulo retângulo, e aí eu estou dizendo o que é um triângulo retângulo, o que é um triângulo obtuso e um retângulo. Então, igual, maior ou menor. Entra com os três lados, e aí só verifica se o pol é igual ao pol mais pol. Nada, de novo, nada muito complicado para ver. Como você já fez o exercício do pol, já viu qual é a sintaxe. Funcionou bem. O seio, eu já tinha te mostrado um exercício, né, o da aula anterior, com o flor e seio. O seio em si é mais fácil ainda, né? Só tem um argumento que normalmente é um valor decimal. E o flor, idem. Então, só é uma questão de flor como é chão, para arredondar para baixo. Seio como é teto, arredondar para cima. Nada muito complicado. Você tem alguma dúvida em relação a essa parte dos comandos matemáticos? Não, tá beleza. Então é isso. Então, assim, quinta-feira que vem a gente se reúne de novo para poder fazer uma revisão de toda a matéria. Tem alguns exercícios aqui para a gente fazer, tá? Para depois a gente executar a parte do trabalho e fazer a prova. Beleza. Tá ok. Beleza, então, meu caro. Um abraço, bom final de semana. Abração. Tchau, tchau.